Olá pessoal, Projeto Jazz e Harmonia 2020, somos o grupo 3, vamos falar sobre os Yellow Jackets. Eu sou o Luiz Oliveira, coordenador didático do grupo Luiz Oliveira Guitar Team e professor de guitarra também. Meu nome é Ian Cambiucci, eu sou guitarrista há 15 anos e atuo como professor e músico profissional no Luiz Oliveira Guitar Team. Olá pessoal, eu sou o Ronaldo Lucas, toco piano há 7 anos e estou aí junto dos caras para a gente falar dessa banda fantástica. Bora lá! Bora. Bom, a gente vai falar do Yellow Jackets. Aqui está uma foto da formação atual dos caras: o Russell Ferrante, Bob Mintzer, Danny Alderson e Will Kennedy. Essa é a última formação da banda. Essa banda foi formada em 1978, mas o primeiro disco deles foi lançado em 1981. Eles são de Los Angeles, na Califórnia, e os fundadores estão aí: o Ferrante, o Robin Ford, o Jimmy Haslip e Rick Lawson. E aqui tem a relação de todos os discos que os caras lançaram, incluindo discos ao vivo e coletâneas e tudo mais, CDs e DVDs. Bora. Aqui estão algumas capas de discos dos discos, na verdade, de algumas músicas que a gente ouviu, que fez parte aí do trabalho de pesquisa para a gente apresentar para vocês. Em amarelo, o primeiro disco deles, Yellow Jackets, e aqui à direita o mais recente. A gente vai falar um pouco sobre eles já já. Aqui novamente falando sobre os integrantes, uma lista de todos os caras que passaram. E no próximo slide a gente tem um pouco da cronologia da banda, com todas as suas formações e todas os seus integrantes aí no período que eles estiveram participando do som. Pode ir. Bom, vou aproveitar e falar... Opa, posso lá? Vou falar um pouco sobre o Robin Ford, já aproveitar e fazer um paralelo com o outro cara que mudou o som, né, dos Yellow Jackets. Dois caras que mais marcaram, e apesar do Robin Ford não ter ficado muito tempo, a influência rock, funk que ele trouxe para o som do Yellow Jackets ficou muito marcada no primeiro álbum e um pouco no segundo. E ao longo do tempo foi se perdendo, né? Acho muito falta desse lance da guitarra. E quando entra o próximo cara, que é o Bob Mintzer, pode mudar aí, por favor, Ronaldo, a gente tem uma outra proposta sonora na banda, né? Meio que parece que tudo vai caminhando para isso ao longo dos anos. Eu vou colocar 2 exemplos que mostram bem isso. Deixa eu só desabilita para eu poder colocar o áudio aqui. Aí. Vai lá. Beleza. Ó, então a primeira música do primeiro disco se chama Rush Hour, a música. Percebe bastante uma influência de rock, funk, né? Uma coisa bem do fusion guitarrístico. Aqui a gente já tem uma música do primeiro disco com Bob Mintzer, que além de tudo é um grande arranjador para big band e traz isso muito claro nesse disco. Apesar dos arranjos não serem dele, se eu não me engano, nesse disco. Mas vamos ouvir um trechinho para a gente ver essa comparação do que acontece com os Yellow Jackets. Fica bem claro a diferença sonora de um para o outro, né? E muito por isso eu creio que eles estão associados ao smooth jazz, por causa dessa suavidade, eu acho que desse distanciamento do fusion rock que acontecia no começo, né? Eles começam a ficar uma coisa mais easy listening, porém difícil pra caramba de se tocar e muito complexo. Pode crer. Exatamente. Vai lá, Vamos lá. Então, pegando esse gancho, né, citando elementos que parecem ser mais complexos ou do que outros artistas de jazz fusion e influências similares, eu cito que o Yellow Jackets tem uma preocupação no geral em não apresentar apenas uma forma herdada dos jazz standards, aquela coisa de tema, improvisações, volta ao tema, né,
como a gente vê em muitos sons do Chick Corea, por exemplo, mas há uma composição muito elaborada em todas as etapas. A melodia, muitas vezes, simples, né, bela e acompanhada por uma harmonia imprevisível, inteligente, como se houvesse um mundo novo ali a ser explorado, que até cito aqui como o mundo dos Yellow Jackets, né? Bem interessante. O paralelo mais próximo que eu consigo traçar com relação ao tipo de som é o Pat Metheny por conta dos arranjos que são detalhados, né? Acho que esse é o grande X da questão. E até mesmo aproveitando para citar a influência geográfica, né, no som, é realmente o berço do cool jazz, né? Essa Califórnia, esse local de onde veio os Yellow Jackets, né? Isso. Beleza. Então agora a gente vai mostrar algumas análises de músicas que a gente fez deles e com base nas masterclasses do Russell Ferrante, enfim, tudo que a gente ouviu, tentar resumir um pouco do que a gente aprendeu com isso. Bora lá, deixa eu colocar aqui na tela. Bora lá. Então, até mesmo antes do Ronaldo ajeitando, o Russell Ferrante, ele, em sua videoaula, né, ele mostra como ele pensa sobre os acordes, mostrando, né, que a criatividade vai muito além. Ele cita alguns exemplos muito legais, como esses que estão listados aqui, que são os stacking chords, que seriam sobreposições de tríade sobre tríade, o voice leading, né, que é uma coisa bem até mais comum para outros instrumentistas em geral do jazz, e tríades quartais e ciclos bem interessantes que ele usa de forma praticamente livre, assim. E ele sugere muitos experimentos bem interessantes de inversões com os quartais, inclusive inversões usando a escala diminuta que foram impressionantes na videoaula. Com relação aos empilhamentos stacking chords que ele cita na primeira videoaula que o mestre passou no YouTube, aqui eu coloquei um detalhe bem importante sobre esses empilhamentos, mostrando, por exemplo, a sobreposição da tríade de Dó sobre a tríade de Sol. Aliás, a tríade de Sol sobre a tríade de Dó, ele chama isso de G over C, né, que seria sempre espalhados através de, no caso aqui, um ciclo como se fosse de quintas, uma separação de quintas, né? Só que percebe que quando você começa a inverter esses acordes, começam a surgir inversões com uns clusters, com notas muito próximas. No caso aqui eu citei essa inversão Mi, Sol, Dó, Si, Ré, Sol, que seria a tríade de Dó com baixo em Mi, a tríade de Sol com baixo em Si. Percebe que no meio encavala três notas muito próximas, Si, Dó e Ré. E o resultado disso é praticamente impossível de se tocar na guitarra, por exemplo, mas no piano tem uma beleza absurda, e ele usa isso livremente na criação da harmonia sobre as melodias do Yellow Jackets. Legal. Próximo, Luiz. Isso, vai demonstrar o exemplo, né? Em cima isso. Então aqui eu vou citar a minha análise, que eu peguei um pedaço da música Spirit of West, né, desse disco Clube Nocturne. Percebam aí, em roxo eu marquei as inversões com clusters, né, e em vermelho estão eles formados sem inversão na fundamental. Então você consegue ver claramente, por exemplo, nessa parte em vermelho, o empilhamento sendo bem retinho, sabe? Você vê a terça da terça da terça da terça, e no roxinho você vê aqui alguns... até peço perdão que no começo tem um erradinho aqui, mas mais para baixo você percebe bem essas conexões bem próximas, né? Outro detalhe importante é que na partitura que a gente conseguiu, do Real Book, ele apresenta a cifragem de um formato, e o grande mistério aí é justamente a cifragem. Então embaixo eu coloquei uma outra forma de cifrar o mesmo acorde, traduzindo mais da forma como ele citava nas videoaulas, como Lá bemol sobre Ré bemol sobre Mi bemol. O resultado disso eu vou mostrar aqui no som, pedir para compartilhar aqui, então alguém precisa parar de compartilhar aí. Isso, e vamos lá. Então, muitos clusters e muita alegria de viver. Olha lá. Travou. Travou. Aê.
Então você vê que extremamente rico, né, o som. Muito, e tudo muito bonito, né? Legal. Beleza. Manda aí, Ronaldo. Vamos lá. Bora lá, então. Continuando nessa mesma música, né, Luiz? Uhum. Peraí que estamos com um pequeno delay aqui, legal. Nessa mesma música, a parte inicial, o que a gente queria mostrar aqui é a repetição de células e, evidentemente, a repetição não significa que isso diminui em alguma coisa a qualidade da composição. Pelo contrário, a riqueza da composição melódica em cima de uma sequência rítmica que se repete praticamente como um motivo o tempo todo, né? Isso em azul é um padrão, e em verdinho a gente colocou um outro padrão. Dá pra gente ouvir isso aqui também, né, Ian? Isso, deixa eu compartilhar aqui. Daqui. Vai lá. Espera aí. Tá sem áudio. Precisa habilitar o compartilhamento do áudio. Ah, pode crer. Perdão pelo vacilo. Aqui o áudio. Sempre ele. Começou. Então fica bem evidente, né, esse lance da repetição aí. Legal. De como isso soa rico, né, na música. Traz muito um bacana, motivo mesmo, grande para a música, né? E nesse trecho aí é possível ver também a forma como ele faz a abertura dos acordes, embora ele os toque melodicamente, né? Mas Sim. dá para ver como é que ele faz essa abertura aí. Vamos para a próxima. Vamos lá, deixa eu colocar aqui novamente, então. A próxima é essa música Man Facing North, do disco Like a River, de 1993. Aqui está a partitura dela, que a gente conseguiu também lá no New Real Book. Eu gostaria de primeiro mostrar esses dois pentagramas. Ele acontece praticamente no trecho A inteiro da música, enquanto está rolando a melodia. Aqui está um pouquinho maior. Então aqui a gente já consegue ver um pouco de como é que ele faz essas aberturas. Isso está exposto na videoaula e está também num documento que foi compartilhado aí com a gente nas aulas. Por exemplo, aqui ele monta um acorde de Ré sobre Sol com a quarta no baixo. E aí quinta, primeira e terça, né? Ele faz uma inversão do acorde fundamental e bota a quarta no baixo. Acaba soando ali meio quase como se fosse um acorde sus, um suspenso. E fica muito bacana, a gente vai poder ouvir isso também. O próximo acorde, que também se repete tanto no primeiro quanto no segundo pentagrama, em Mi bemol menor, em que ele coloca a quarta no baixo, a quinta e a sétima. Depois ele tem mais uma montagem ali de um acorde de Si bemol menor e depois um acorde de Lá bemol com um quartal direto. Isso aqui dá pra gente ouvir também, Ian? Claro. Coloca aí para... Deixa eu rolar aqui. Vai lá. Aí. Opa, espera aí que faltou o áudio. Ah, não, já tá. Acho que veio, né? Então, nessa primeira parte, a gente tem uma primeira inversão de uma
de um acorde quartal, ele faz um Ré bemol com baixo em Sol bemol. Se a gente fosse desinverter, ele pega esse Sol, põe no baixo e repete a terça. Isso acontece de novo na segunda casa. Bom, acontece nesse acorde várias vezes, mas acontece de novo na segunda casa com o Mi maior, com baixo no Lá. Ele coloca aqui, e aqui ele usa a tríade invertida direto e dá uma suavizada nesse choque que teria da quarta justa. Beleza. Volta aí, por favor, Ronaldo, a tela. Vamos lá. Aí pode deixar que eu... Já é comigo essa parte. Ah, não. Vai lá, fala um pouquinho. Não, só para fechar aqui, na parte B tem um trecho que a gente entendeu que não é muito funcional. Ele caminha de semitom em semitom, e aqui tem uma análise da melodia, que ele caminha exatamente dentro das notas do acorde, dos acordes que ele usa, mesmo sobrepostos, ele caminha com a melodia dentro desses acordes. Classe A. Legal? Beleza, próxima. E a próxima é a música mais diferente em relação a essas, que foi a primeira que eu mostrei, o Rush Hour, com aquela roupagem funk rock, né, assim, fusion funk. E pode mudar o slide, por favor. E aqui, mais uma vez, essa ideia dos acordes misteriosos, né, que tudo é a mesma coisa, esse dó sustenido aí, né. Então a gente vê que o dó sustenido sus nada mais é do que um ré sustenido menor com baixo em dó sustenido, e depois o dó sustenido com baixo em ré sustenido, e por final um dó sustenido com lá. O que nos leva a dois caminhos, e o mais provável para mim é esse lance de a gente estar pensando em dó, em como é que eu faço diferentes dó sustenidos, como é que eu faço diferentes dó sustenidos terem diferentes sonoridades, né? E meio que fazer uma preparação com o mesmo acorde para o próximo acorde, trabalhando mais com a sensação do que com a ideia de ter um dominante, de ter uma tensão propriamente dita. E mais um exemplo aqui embaixo, né, numa convenção que aparece bastante na música, que eu já encontro um dominante, que é esse Sol sustenido 7 alt aqui, que resolve no Dó sustenido aqui em cima, mas ainda assim ele mostra a ideia da sobreposição de tríades. Beleza? Muito bom. E para concluir... como conclusão... Opa! Vamos lá. A gente acabou compondo uma canção que o Ian batizou de Yellow Blankets, e usando os elementos apresentados na aula, né, como esse empilhamentos quartais, inversões dos diminutos quartais e tríades sobrepostas, enfim. Muito obrigado, bora pro som. Beleza, deixa eu compartilhar aqui. Esse áudio tá rolando. Tá rolando, bora lá então. Yellow Blankets.
E essa foi Yellow Blankets. Vale ressaltar que no som do Yellow Jackets a gente encontra muita coisa polirrítmica, eles brincam muito com a rítmica e diversas sensações nas músicas. É isso. Muito obrigado. E é isso, galera. Vou deixar aqui a